Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, reunidos em torno desse livro, o Livro dos Espíritos. Nos enganjamos nesses estudos para almejarmos, né, essa nossa melhoria espiritual, moral, esse nosso caminhar. Essa nossa tão falada evolução. Evolução, isso. E com muita alegria, como sempre falamos, com muita alegria, com muita vontade de partilhar com todos essa troca de conhecimentos. Por isso pedimos, né? Por isso pedimos que continuem a colocar, a se manifestarem nas redes. É muito comum no Facebook. Então, para que possamos ter esse retorno, ter essa feedback, troca, né? esse feedback. Retorno de vocês com relação ao como vocês estão recebendo, como vocês estão acompanhando esse estudo do Livro dos Espíritos aqui. Porque a nossa intenção vai ser sempre que o nosso aproveitamento seja o maior possível. Que isso nos chegue, que isso chegue à nossa compreensão com toda clareza. Então, para dar início ao nosso estudo, vamos realizar a nossa prece. Agradecendo sempre a essa espiritualidade amiga, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus e agradecendo principalmente a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida que nos concedeu, pela nossa criação, e pedindo, Pai, que a Tua luz ilumine esse nosso caminho, que precisamos sair dessa mesmice em que relutamos, e para alcançarmos exatamente esses patamares mais elevados, para abrirmos os nossos corações para Te ouvir, para Te sentir, porque precisamos, Pai, precisamos desse calor, precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua direção. Esteja conosco, nos esclarecendo, nos fortalecendo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre fazemos, temos a reflexão da semana, que vai passar aí para vocês e que diz: a vida é um plantio. Escolha as sementes com sabedoria. E nesse trechinho, nessa reflexão que trouxemos, mais uma vez vamos perceber que depende de cada um de nós. Ninguém vai escolher a semente por nós. A escolha vai ser sempre nossa. Então, essas sementes, se nós não tivermos sabedoria para escolher, a gente pode fazer a opção por uma semente que não vai nos dar bons frutos. E aí, a gente não vai, mais uma vez, poder reclamar. Porque a escolha foi nossa, a semeadura foi nossa e a colheita também tem que ser nossa. A gente pode até ouvir uma determinada opinião, ouvir um determinado conselho. Mas a decisão da escolha é nossa.
mais do que a decisão, a iniciativa, né, Célia? É nossa. E nós estamos a poucos dias do início de um novo ano, e é importante que a gente tenha exatamente essa compreensão de que as tarefas que cabem a nós temos que executar. Nós temos que executar. Temos que levantar e executar as tarefas que são nossas. Com relação a essa reflexão, Célia, eu estava aqui pensando, né? Essa comparação da vida com uma semente. E é exatamente isso, é uma comparação muito própria, porque uma semente, para se desenvolver, ela precisa de tempo. Ela luta. E de tempo. E de travar a sua luta. Ela tem obstáculos terra, né? a serem vencidos. E esses obstáculos requerem tempo, que é a nossa vida. Que a gente não queira também sair desse estágio de semente para uma grande árvore de hoje para amanhã. Mas que a gente saiba cultivar e preparar essa terra, esse terreno, em que nós vamos depositar a nossa semente para que a gente possa, lá na frente, ter uma consolidação de tudo que a gente fez de bom na vida e dar continuidade nessa tão falada evolução que nós falamos aqui da nossa necessidade de crescer, né, espiritualmente. Porque há tempo para tudo, né? Há tempo para plantar, há tempo para colher, e há tempo para plantar, há tempo para cuidar, preparar a terra, né? E há tempo para colher. E não adianta querermos pular etapas. O importante é saber que precisamos ter sabedoria para escolher essas sementes. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos voltando ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 11. Estamos falando sobre os 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o animal. Estamos falando sobre os animais e o homem. Isso, os animais. E estamos na questão 598, em que Kardec pergunta aos espíritos: a alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? E eles nos respondem: sua individualidade, sim. Não, porém, a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. O que nós já vimos, alguns estudos, né, falando sobre isso. A individualidade, ela mantém, mas a compreensão, né, essa consciência, ele ainda não tem. Os animais ainda não os possuem. Essa consciência só quando, na fase hominal, ele adquire, né? A vida inteligente permanece em estado latente, isso significa que é o princípio inteligente. Ali já existe um princípio, ainda não se manifesta integralmente, mas já existe um princípio. Perfeitamente. A 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Por que Kardec está perguntando isso, Nivaldo? Porque lá atrás, em relação ao homem, em determinadas situações, em determinados casos de evolução moral, é dado ao homem escolher. Escolher não, participar da sua programação. E aí Kardec pergunta agora. Veja só, mas só para clarear, quer dizer, é dado ao homem
participar de sua reprogramação reencarnatória, não escolher que corpo que vai... Mas muitas das vezes... O corpo físico, o corpo físico, compatível com a sua necessidade reencarnatória. Com a sua necessidade. Sim. Então, a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne. Por exemplo, uma cobra vai encarnar... Não quero ser mais cobra, não. Quero encarnar num jacaré. Não é, até porque essa vida inteligente está em estado latente. Perfeitamente. Ele ainda não tem consciência disso. E eles são objetivos na resposta, né, Célia? Bem objetivos. Não tem livre-arbítrio. Pois que lhe falta livre-arbítrio. Perfeitamente. Não tem Aí a gente lembra, Nivaldo, daquele livro de André Luiz, daquele espírito que está participando da modelação do seu corpo físico para a próxima reencarnação. E ela sabe que falhou por causa da beleza física e pede para vir com uma deficiência Então, ela está exercendo o livre-arbítrio dela, coisa que os animais não têm. Não tem. Perfeitamente. A questão 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo depois da morte, fica no estado errante como a do homem? A gente também relembrando, quando desencarnamos, a minha alma, o meu espírito vai ficar no estado errante, num estado não de erro, errante no mundo espiritual. E ele está perguntando se a alma dos animais também. E eles vão responder assim para a gente. Fica numa espécie de erraticidade, já que não está unida a um corpo. Não é, porém, um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não dispõe da mesma faculdade de livre-arbítrio nem de vontade. A consciência de si mesmo é o atributo principal do espírito, né? É a consciência. Nós temos essa consciência. O espírito do animal é classificado depois da morte pelos espíritos incumbidos disso e quase imediatamente utilizados. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. Então, eles trazem aqui para a gente, além de tudo, Célia, uma informação importante, que existem espíritos que são encarregados de cuidar do desencarne e da reencarnação desses animais, e que a reencarnação é quase que imediata. E essa faculdade, mais uma vez, eles vêm nos dizendo que a faculdade da inteligência, a faculdade de pensar, os animais não têm. E, mais uma vez, a espiritualidade nos diz que idêntica faculdade que só o homem possui, os animais não possuem. Que fique bem claro isso. Os animais vão ao mundo espiritual porque não tem mais o corpo físico, né? Não tem mais essa massa física, mas também nos é informado agora que eles retornam quase que imediatamente. Nós até poderíamos lembrar, né, Célia, de uma passagem de Chico, da cachorrinha, em que ele tinha uma cachorrinha e que ela desencarna, ele fica muito triste e em seguida ele ganha um outro filhote, né? E ele começa a perceber que aquele filhote, ele tinha exatamente os mesmos hábitos daquela cachorrinha que havia desencarnado.
E depois ele tem a comprovação de que realmente era o princípio inteligente daquela cachorrinha que já havia vivido com ele, que estava novamente ali, reencarnado. E tem uma série de filmes, né? Que trazem é muito comum. É cão, né? Sim. A raça canina. 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. Lembrando sempre que a lei do progresso é uma lei de Deus. A gente tem que lembrar, né, Célia, que no universo tudo evolui. Tudo. Tudo. E até mesmo antes de ler a resposta da espiritualidade, a gente sabe que se tudo evolui, por que com os animais seria diferente? E eles nos respondem, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se acham submetidos. E se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, nos mundos, a pergunta de Kardec é se os animais estão sujeitos à lei progressiva, a lei de progresso. Sim. Quanto mais adiantado forem esses mundos, mais adiantados os animais serão que o habitam também raças. Serão mais adiantados. Agora, sempre inferior ao homem. E sempre o homem, sempre animais, e sempre o homem vai se servir deles. Então, animal vai ser sempre animal. Homem vai ser sempre homem. A raça inteligente, a raça possuidora do livre-arbítrio, da vontade. E aí tem uma notinha de Kardec. Kardec nos diz, nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo. Imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Então, mais uma vez, que não fariam sob a direção do homem. Sempre o homem regendo, acima deles. Acima deles. Né? Por mais que eles tenham essa conformação, né, de inteligência, eles precisam do homem para esse desenvolvimento, né, para essa prática, para essa demonstração. Né? 602. Os animais progridem como o homem por efeito da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que não há para eles a expiação. Então é evidente que se os animais evoluíssem pela sua própria vontade, eles teriam inteligência. O livre-arbítrio. Então, vou evoluir, não vou evoluir. Eles não evoluem pela sua própria vontade, eles evoluem pela força das coisas, porque em tudo na natureza evolui. Então, eles vão evoluindo também. Né? Essa própria vontade que só o homem possui, só a raça hominal possui, a gente vai lembrar que a doutrina espírita nos diz que nós vamos ceder
pelo amor ou pela dor. Pela dor. Mas vai chegar um momento em que vamos, pela nossa vontade, procurarmos esse caminho Essa evolução. reto, essa evolução, essa luz de que necessitamos. O mesmo não ocorre com os animais. É como a espiritualidade diz aqui, pela força das coisas. Tem que ser. Eles não possuem essa vontade própria. Por isso eles não decidem. Vamos para 603, não é isso? Perfeito. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus. Deus não criou tudo? Perfeitamente. Tudo sai da mão do Criador. Então, os animais, o Kardec pergunta, os animais, eles conhecem Deus? Eles têm a consciência de Deus? Porque a gente, por mais que o homem negue, não, eu não acredito. Mas a gente se volta para... A gente pode não acreditar em Deus, mas a gente acredita numa força superior. Dê o nome que for, mas todos nós acreditamos que existe algo mais que nos rege, algo mais centralizado, algo que coordena todas essas nossas atividades. E aí Kardec pergunta se os animais conhecem Deus. E eles nos respondem, não. Para eles, o homem é um Deus. Quem tem o livro, quem está acompanhando esse estudo pelo livro, vai reparar que na pergunta, nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus, esse Deus está com letra maiúscula. É Deus, nosso Pai, está se referindo a Ele. E na resposta, a espiritualidade nos diz, não. Para eles, o homem é um Deus. Aí esse Deus está com letra minúscula. Como outrora, os espíritos eram deuses para o homem. Nós não tínhamos... Com certeza, não. Antes Deus do trovão, o Deus da colheita. O verdadeiro entendimento, né? Deus da sensualidade, o Deus de tudo. Deus do trovão, da chuva, do raio, né? Nós tínhamos os nossos deuses. Então, para o animal, o homem é um Deus. Não, esse Deus é... Senhor do Universo. Senhor do Universo, exatamente isso, Nivaldo. Questão 604. Os animais, mesmo os aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferior ao homem, daí resulta que Deus teria criado seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade? O que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se observa em todas as suas obras. Então Kardec está questionando se Deus aqui criou seres perpetuamente inferiores. E eles vão nos responder que tudo se encadeia na natureza, tudo na natureza evolui. Por elos que não podeis ainda apreender. E as coisas mais díspares, aparentemente, têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender no seu estado atual. No nosso estado Nivaldo, atual. Deixa eu te cortar nesse sentido, porque aqui a espiritualidade faz duas colocações. Eles nos dizem, nunca chegará a compreender, nunca, mas no seu estado atual. A gente
Porque a gente frisa muito que essas palavras nunca, completamente, definitivamente. Em relação à doutrina espírita, a gente tem que ter cuidado ao empregá-las. Mas aqui a espiritualidade nos diz, nunca chegará a compreender. Mas a gente não pode esquecer que faz também a ressalva nesse estado em que nos encontramos. No estado atual. Era isso. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver liberada dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que ela poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e acanhado. Sabei bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza através das leis gerais que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então, quando Kardec questiona se, mesmo nos mundos mais evoluídos, esses animais, eles se mantêm sempre inferiores ao homem, e daí ele questiona se Deus teria criado seres perpetuamente inferiores, eles trazem para nós que não, tudo em a natureza evolui. Tudo se encadeia na natureza. Então, haverá tempos que esses animais também, como nós, evoluiremos. Como a espiritualidade nos diz, Nivaldo, nós não podemos compreender ainda. Nesse estado em que nos encontramos, não podemos compreender ainda. Mas, diante de tudo o que nós já estudamos, a sabedoria do Criador é sublime. Isso aí a gente não pode ter a menor dúvida, a menor titubear, seja em que momento for. A sabedoria do Criador, ela é sublime, ela é, acima de tudo, divina. E tudo que ele cria, como já foi também estudado aqui anteriormente, tudo o que ele cria é belo, é útil e vai evoluir, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. E uma lei para todo o universo. Para todo. Essa questão, Célia, 604, ela tem um item A. E Kardec continua perguntando. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem? A inteligência. E eles respondem, sim. Mas os animais apenas possuem a inteligência da vida, a inteligência material. No homem, a inteligência proporcional à vida moral. Então, é a inteligência material e a inteligência espiritual, a inteligência moral. Essa inteligência com consciência, com entendimento, com livre arbítrio. Então, a inteligência, a espiritualidade, eles vêm nos dizendo que a inteligência proporciona a vida moral. A inteligência, muitas das vezes, a gente sabe, nesses momentos que nós estamos vivendo, né, nesse período da nossa vivência aqui na matéria, que a gente presencia muita inteligência e a moralidade não correspondente. Mas a inteligência, ela nos proporciona essa moralidade, essa elevação moral.
É o saber e o fazer. E o fazer. E a 605. Considerando-se todos os aspectos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a do animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como o bruto ele poderia viver? Isso é uma pergunta de Kardec. Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou de outra dessas almas. Aí seria fácil. Não foi minha alma animal que se manifestou. Não, agora, quando eu acertasse, não, a minha alma moral, a minha alma espiritual é que... Então, não tem. O homem não tem, é uma alma só. Vamos ver. Mas isso aqui, essa pergunta de Kardec, porque Kardec não formulou essas perguntas que hoje nós temos ao nosso dispor da sua cabeça. Assim, não vou perguntar. Não. Ele foi intuído, ele foi direcionado para que essas perguntas fossem feitas. Porque a gente pode pensar assim, mas por que Kardec vai perguntar de uma alma animal, de uma alma espiritual, de uma alma moral? Mas tem uma razão de ser, ainda mais quando a gente fala de inteligência, a gente fala que o homem é superior ao animal. E tem o germe da inteligência no animal. Então, muitas das coisas que a gente faz, a gente não compara, muitas das vezes, a animalidade. Então, é o nosso lado animal que assim, se manifesta. Agiu como um animal. Agiu como um animal. Sem pensar, né? E a espiritualidade responde, não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, essa matéria aqui, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. Então, é por isso, Nivaldo, que quando a gente fala assim, agiu como um animal, se comportou como um animal, ou pensei, fiz a coisa, como é que a gente... Impulso, né? No impulso, sem pensar, por instinto, aí age como um animal. Então, esse é o motivo pelo qual Kardec perguntou se hoje... que nós estamos na nossa melhor versão. Já agimos assim, imagina na época que esse livro foi escrito em 1857. 160 anos atrás, né? Então, é por isso que Kardec formula essa pergunta. E na 605A, que continua, né? Kardec pergunta: de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se,
tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Porque na questão anterior, a espiritualidade nos diz que nós temos a natureza animal e a natureza espiritual. Né? Aí agora Kardec, aí ele ainda nos dizem, participa pelo corpo da natureza dos animais e seus instintos. Pela sua alma participa da dos espíritos. E aí Kardec formula essa pergunta. Então, além de todos esses vícios, além de todas essas mazelas que carregamos conosco, ainda temos que nos despojarmos da influência da matéria? Sempre. Desse corpo físico? E a espiritualidade nos responde: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Quanto mais inferior. E aí, quando ele fala aqui dessa inferioridade, ele fala da inferioridade moral. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma das outras a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. É por isso que aquela metempsicose vem por água abaixo. Conquanto não tenha alma animal que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até eles. Esse corpo físico que rebaixa o homem nas suas atitudes, nos seus impulsos, que nos rebaixam aos animais. É por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos. Porém, ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Então, aqui, quando a espiritualidade nos diz, conquanto não tenha alma animal que, por suas paixões, o nivele aos animais, nós não temos essa alma animal. Nós temos esses instintos que nos nivela, que nos coloca momentaneamente ou durante um tempo, animais, né? Que nos permitem que nos comparemos a eles pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelo nosso falar. Comportamento, né? E ainda, por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instinto. Na questão anterior, o nosso corpo nos faz participar da natureza dos animais e dos instintos. Através do corpo, nós participamos dessa natureza animal. E aqui ele vem mais uma vez dizendo: por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos. Então, a gente precisa... porque quando a gente não tem, assim, acesso a esses esclarecimentos que a doutrina nos traz, a gente
a gente pode pensar que aquele nosso irmão que tem aquela atitude que nós classificamos como animalesca, não é um ser humano, não é um ser hominal, mas é. Instintivamente, por ignorância, por nível evolutivo, ele está se comportando daquela maneira. Mas ele atingiu a escala hominal. Da mesma forma, né, Célia, que por mais inteligente que a gente possa encontrar um animal, ele é um animal. Ele é um animal. Ainda não foi promovido a uma condição hominal. Ele pode ser, ser dócilzinho. A gente não pode confundir esses limites. Tem até, Nivaldo, aquele absurdo que a gente ouve e muitas das vezes vem nessas mensagens que a gente precisa tomar muito cuidado com elas. Quanto mais eu conheço os homens, né? Eu prefiro os animais. Mas não é assim. Não é assim. É muito bonitinho, mas não é assim. Não é assim. E aí tem uma nota de Kardec em relação a essa questão 605 e 605A. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. É isso. Então, o espírito do homem vai encarnar no corpo de um homem. E ele vai trazer esse princípio intelectual e moral. Por que princípio? Porque ele vai ser desenvolvido. Nós temos que desenvolver. Ele não nascemos prontos. Não nascemos. Que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Não cabe, né? Não é ficar mencionando aqui essa influência da matéria, esse estado bruto que muitas das vezes nos comprazemos. Mas o que nós temos que ter conosco, quanto mais ligados à matéria, mais propícios a essa ligação com essa animalidade. Quanto menos ligados à matéria, mais vamos nos elevarmos. E esse é o nosso objetivo nas nossas reencarnações. É promovermos essa libertação cada vez maior dessa influenciação da matéria no nosso espírito. Vamos chegar, né? Vamos parar aqui, Nivaldo, porque já está na nossa hora. Sim, já estamos chegando ao final, né, Célia? É verdade, nem tinha atentado. Nós vamos, então, fazer a nossa prece final. Antes, agradecer a todos vocês por mais uma segunda-feira estarmos aqui conosco. E como a Célia disse no início do nosso estudo, mandem para nós
as impressões de vocês, os questionamentos, se o programa como está chegando para vocês, o que poderíamos alterar ou melhorar. Contamos sempre com a colaboração de todos vocês. Nivaldo, deixa, isso que eu esqueci, eu não mencionei isso no início, porque há muito tempo que a gente não fala. É importante a gente saber, Exato. né? O que tem que Como está mudar chegando. alguma coisa. Tem alguém que prefira De uma outra outra forma, uma outra apresentação, abordagem, outra abordagem. apresentação. É importante para a gente saber Para que a gente possa moldar isso. e fazer as alterações necessárias para que vocês possam receber essas informações desse estudo de uma forma mais prazerosa. Então, aguardamos a resposta de vocês. Vamos fazer a nossa prece, agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta casa que nos acolhe, o MAP, que nos permite levar para vocês e para a gente esses ensinamentos que cada vez é mais edificantes. Que Jesus possa nos iluminar sempre, que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, que tenhamos as nossas preces atendidas e que possamos trilhar sempre no caminho do bem, buscando esse melhoramento da nossa parte espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita paz.